Pessoal, me perguntaram se eu tinha algum canal que falava de alguma outra coisa além de política, né? E aí eu até brinquei e falei, não, se eu for falar de outra coisa, tipo futebol, vai ser mais ou menos assim. Se eu não me engano, isso aqui foi no Mato Grosso. Então, não, eu não falo de outra coisa em outro canal. Nosso negócio é política e é bom você entendendo logo de cara. Ou você se interessa por política, ou quem interessa vai dominar você. Ou você sabe como está a situação do Brasil, ou você vai ser pego de surpresa. Então, mesmo que eu vá falar de futebol, o recado vai ser claro, tá? E aí, quem gostou dessa cena aqui? Se você sabe qual time foi, qual estádio foi isso aí, coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Mas enfim, vamos falar de tudo que tá rolando. Hoje é sabadão, né? Vamos para aquele bate-papo. O assunto é mais leve, é mais tranquilo, tá? Ó, como vocês sabem, eu tô fazendo uns tratamentos de saúde com a minha filha, tá? E aí tem hora que eu não consigo. Aí o Samuel Fernandes tá sendo esse backstage aqui para dar um suporte pra gente. O Samuel Fernandes é goianão como eu, lá de Caldas Novas, tá? E ele é o gestor de negócios lá do meu escritório. E assim, eu batia muito papo com ele sobre política. Eu falei, cara, você entende desse negócio? Ele, não, eu gosto demais. Eu falei, então você vai me dar uma ajuda agora. Então, além, né, de ser ali um gestor de negócios do meu escritório, agora, né, mais um parceiro aqui do nosso canal também. E eu espero que vocês estejam gostando, né, das postagens aí do Samuel Fernandes. Claro, o objetivo, do jeito que a gente é aqui no canal também. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de economia. Se você não entender isso, né, você pode ser pego de surpresa. Olha só, o Pablo Spy, hoje, é um dos nomes mais fortes do mercado, um dos nomes mais conhecidos do mercado. Se você, né, não entende, quando um cara do mercado fala que tá desesperado, é porque a situação tá complicada. Olha o que ele falou. O Brasil com a maior dívida da história. O Brasil atingiu um marco histórico e preocupante. A dívida pública federal ultrapassou 8 trilhões. 8 trilhões de reais. É o maior valor da história. É dinheiro suficiente para construir 80 bilhões de casas populares ou bancar 10 anos do Bolsa Família. Mas tá escoando pelo ralo esse dinheiro, indo todo mês para o bolso dos credores em forma de juros. Só o custo dessa dívida já passa de 800 bilhões de reais por ano. Mais do que o país gasta com saúde, educação e infraestrutura somados, tudo junto. E com a Selic real em 10,75%, né, os 15% descontado a inflação, cada ponto a mais de juros significa 30 bilhões de reais saindo dos cofres do governo, que no fim das contas está saindo do teu bolso, do bolso do contribuinte. Economistas alertam, o Brasil está no limite. A combinação de juros altos, gastos públicos crescentes, baixo investimento, é como se fosse uma bomba relógio. Se o governo não controlar a dívida, o risco é o país ficar mais caro para investir, perder credibilidade e ver o crescimento travar. A meta oficial do déficit é 0, mas o mercado duvida que ela seja atingida e o Tesouro já admite. A dívida pode crescer mais 10% até o fim do ano e chegar em 8 trilhões e 800 bilhões de reais. Será que tá todo mundo louco ou só eu que tô desesperado? Será que ninguém tá assustado? Parece que o Dia das Bruxas é o Brasil. O desafio agora é claro, crescer sem se endividar mais, porque se o país continuar nessa toada, os juros mais altos do que estão aí não vai ser o problema, vai ser a consequência. Vocês entenderam? Ó, só para vocês terem uma ideia, uma vez um grupinho militante da ONU, né, falou, olha,
Segundo os nossos cálculos aqui, 3 trilhões de dólares seria um valor suficiente, responsável, para que a gente pudesse acabar com a fome no mundo inteiro. O Elon Musk falou, tudo bem, me apresenta o plano, e se o plano for real, eu dou. Eu dou os 3 trilhões, eu dou toda a minha fortuna para acabar com a fome no mundo. O pessoal da ONU que enfiou o rabinho entre as pernas e saiu fora. O Brasil, um ano dos impostos que o Brasil cobra, um ano inteiro, é quase 1/3 disso aí. Então, por que nós, que somos 220 milhões de brasileiros, passamos tanta fome? O Pablo Spyer, ele falou, dá para construir 80 milhões de casa popular. Peraí. A gente não precisa nem de 80 milhões de casas populares, porque eu tenho minha casa própria, você tem sua casa própria, provavelmente, ou já tem seu lugar de morar, mas se não tem, você precisaria de uma casa popular. Agora eu te pergunto, por que tem gente aí que não tem sua moradia ainda? Para onde esse dinheiro vai? 8,9 trilhões só esse ano? Meu Deus, que loucura é essa? Vocês entendem que nós... não conseguimos mais pagar essa conta. Não dá mais. Meu Deus. E aí, vem esse povo mequetrefe aí com um discursinho de soberania. Soberania é o caramba. Soberania é, como disse aqui a Andresa Matai, soberania com 88 facções criminosas. Tá de brincadeira? Não existe soberania aqui na República das Bananas. O Brasil se tornou uma porcaria. Não tem como você falar em soberania no Brasil. O Brasil se perdeu, se acabou há muito tempo. As facções tomam conta disso aqui. Olha só esse trecho aqui do jornal Metrópolis. Tem lá no Ceará, Mário, algumas cidades foram completamente esvaziadas por facções criminosas e o que o governo estadual fez foi só ajudar as pessoas a saírem das cidades e mudarem para outras casas. Não tem um enfrentamento às facções que estão fazendo um verdadeiro um esvaziamento das cidades nas guerras entre elas ali. A gente tem várias facções atuando no Brasil, no Rio de Janeiro é o Comando Vermelho, que está ali disseminado ali em praticamente todas as cidades do estado. Em São Paulo é o PCC, mas não são só essas, Você tem organização criminosa aí no país todo. E esse assunto só veio agora para a agenda política do governo federal por conta do que ocorreu no Rio de Janeiro e do governador Cláudio Castro ter tornado público que ele pediu ajuda para a Polícia Federal e aí o governo se perde totalmente nessa narrativa e ele diz que ele não conseguiu ajuda. E numa coletiva que vai entrar para a história das coisas mais surreais que já aconteceram no país, em que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tenta reforçar de que não houve pedido algum de ajuda, que o governo do Rio de Janeiro não fez um pedido de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, onde o Estado perde o poder de controlar a segurança pública, isso passa para o nível federal. O diretor da Polícia Federal confirma, sim, que houve um pedido de ajuda, não é uma GLO, mas houve um pedido de ajuda e que esse pedido foi negado. Isso jogou a crise totalmente para o colo do governo federal, que teve que sair correndo para se explicar. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, o Cláudio Castro, ele chegou e falou, olha, nós não suportamos mais o Estado com as regras que o STF impôs, que as regras que vocês do governo federal impõem, a gente não consegue. A gente precisa de ajuda. O que aconteceu foi que pediu ajuda para o governo federal. O governo federal, mentiroso da forma que disse, não pediram ajuda. O diretor da Polícia Federal falou, não, pediram ajuda sim. Deu um sincericídio ali e falou, preciso de ajuda? Sim. Pois é, agora ficou escancarado que o governo Lula não está nem aí, mas nem aí para a questão da segurança pública. Agora, entenda uma coisa, o Cláudio Castro era um cara que já tinha se apagado, era um cara que já tinha ficado pro escanteio, provavelmente nem ganhava a eleição, não ia se reeleger. O que aconteceu foi que agora, com essa incursão, só ontem ele ganhou 500 mil de seguidores. Eu já o seguia, mas ele ganhou 500 mil de seguidores.
E aí, eu te recomendo, vai lá, vamos colocar 2 milhões de seguidores para ele. Tem gente já falando, achamos o nosso Bukele. Você entende que as pessoas estão desesperadas esperando alguém que venha e resolva o problema? Eles estão falando, achamos o cara que vai ter coragem de apagar com essa porcaria toda, que vai resolver essa porcaria toda. E aí, uma nova configuração começa a surgir no cenário. Caiado, bobo, nem nada, já correu para o Rio de Janeiro. E aí, já começa a formar uma possibilidade de chapa. Caiado, presidente, vice, Cláudio Castro. E aqui cá entre nós, se for eles contra o Lula, eu faço, sabe, campanha de olhos fechados, né? Eu faço torcida de olhos fechados, porque, cara, é o Lula. Olha só como é que o Brasil ficou. O Metrópolis é uma mídia da imprensa tradicional dizendo, peraí, que nada de soberania, vocês deixaram as facções criminosas tomar conta do Brasil. É o Pablo Spyer falando, olha, o Brasil está no pior caos econômico de todos os tempos. É histórico, né, a derrocada. Isso é esquerda no poder, todo mundo está entendendo. Tem que mudar a regra do jogo. E aí, eu preciso que vocês vejam aqui, né? Não sei o nome dessa guerreira aqui, tá só escrito Busson, né, na roupa dela. Quem fez a publicação foi o Major Meca. E é o seguinte, a Globo chamou, né, uma especialista de segurança pública lá. Você lembra do Tim Burton, né, que fazia aqueles filmes estilo Noiva Cadáver, sabe, aqueles filmes muito malucos, né, que parecia que você estava numa outra dimensão? Pois é a especialista de segurança pública deles, foi lá só para detonar a polícia militar. Mas olha, que essa socialista de iPhone tem o seu celularzinho roubar, é para a polícia do Rio que ela liga. Aí me ajuda, né? Agora, o que é a verdade? A verdade é que isso aqui é o que representa as mulheres de verdade. Isto aqui é o que representa guerreiras de verdade. É isso aqui, mulheres desse tipo aqui, que vão arriscar sua vida para defender homens, mulheres, crianças e até os próprios especialistas de segurança pública de ar-condicionado aí. Olha só esse trecho. Vou falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer 10 anos de polícia em dezembro. Sabe qual é a parte mais difícil, gente? Eu estava lá na operação do Complexo da Penha. Eram 2.448 homens e 2 fêmeas. E eu estava lá. E aí, o mais difícil é a gente ter que ouvir especialista de segurança pública da Globo. Olha a cara da pessoa. Minha filha, você é especialista em segurança pública aonde, minha filha? Porque você estudou segurança pública? Que eu saiba, tem certas profissões, né, que você precisa estudar e fazer o estágio prático. Eu convido você a vir fazer o estágio prático com a gente na próxima operação, Jaqueline. Vem fazer o estágio com a gente na operação para você realmente ser especialista em segurança pública. Ao invés de ficar falando merda na rede nacional aí na Globo, dizendo que os policiais estão envergonhados com essa operação. Não estou envergonhada, estou muito orgulhosa. Só lamento a perda da vida de 4 colegas de farda, que esses sim são vítimas e inocentes. O resto, para mim, tudo teve o que procurou, né? Mas aí eu deixo aí meu convite para você, tá, Jaqueline? Para fazer o estágio prático com a gente, com a Polícia Militar na próxima operação. Porque eu vou falar para vocês, tá de sacanagem botar um especialista de segurança pública dessa na televisão para falar, né, gente? Sacanagem, né? Pois é. Cara, mas esse povo vive numa realidade paralela. Outro ponto foi a publicação, né, da presidente do STM, Superior Tribunal Militar. Ela fez um vídeo falando, né, pedindo desculpas para a população brasileira pela ação militar que aconteceu, né, no Rio de Janeiro. E aí, um ministro do STM veio e fez a forra. Falou, olha, você deveria ir até os autos, que absurdo é esse? O que você está falando é totalmente absurdo. O presidente do STM é criticada por ministro após desculpas por mortes na ditadura. Sugiro estudar mais um pouco, né? Mandou na lata, ó, vai estudar mais um pouco, fia. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Por mais absurda. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui.
registro que não lhe otorguei mandato e nego essa delegação agora e peço registro disso. Nem isso eu acho que tenha sido feito por ocasião da sua eleição à presidência para manifestar-se em meu nome em temas que nada têm a ver com as competências constitucionais afetas a este tribunal. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento desse Justiça, senhora presidente, nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugire estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão. Obviamente o ministro nem sou eu a pessoa mais indicada para discutir o tema, mas temos aqui o ministro Joseli, que é um estudioso na história, o ministro Pérez, que é um estudioso da história do tribunal, a quem é só pedir aí assessoria. Bom... E essa liberdade de expressão que lhe garanto é algo que até eu não vejo muito nessa turma que é representada nessas falas dela aí. Mas o que eu gostaria realmente de registrar é que não faça, em meu nome, a se referir como porta-voz da STM esse tipo de manifestação. Assim, senhores ministros, sem querer que o tema se alongue ou entrar em discussões que certamente serão inócuas, com as devidas vênias e respeito aos que pensam diferente, reafirmo que me expresso em meu nome, sem a jactância de falar por ninguém mais e apenas para reafirmar a importância do registro, para que as gerações futuras tenham a dimensão do que penso e do momento que o tribunal atualmente vive. E eu solicito esse registro do meu posicionamento em ata. Reafirmo, não tenho nada contra. Não tenho nada a dizer do conteúdo que a nossa ministra falou, pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser. Eu só não gostaria que eu fizesse em nome do Superior Tribunal Militar, porque isso inclui o plenário e eu particularmente discordo do conteúdo daquilo que foi manifestado e acho que tenho pleno direito a isso aí. Muito obrigado. Só para explicar para vocês, o que ele disse foi o seguinte: olha, eu não compactuo com o que ela disse, né? Que o mundo pede desculpas, tá? Eu sei que isso aqui vai para a história e pelo que ela falou, dá a impressão de que todo o Superior Tribunal Militar pensa assim. Eu não penso assim, eu quero que registre o meu posicionamento diferente porque eu não quero fazer parte dessa vergonha da história que vocês estão fazendo. Esse ministro ganhou meu respeito. Pode ter certeza que ganhou meu respeito. Vamos lá. Secretário de Segurança Pública afirma que o Mato Grosso tem efetivo para apoiar o Rio de Janeiro na mega operação. Vocês têm noção do que está acontecendo? Esse racha que aconteceu, os governadores falaram que não vão parar. Daqui a pouco vai sair alguma decisão do STF para os governadores não fazerem isso ou aquilo. Aí é que nós vamos ver para onde o Brasil vai. Se os governadores enfiarem os rabinhos entre as pernas e falarem, não, nós vamos mudar a nossa incursão, acabou para o Brasil, tá? O crime venceu. Agora, se os governadores falarem, não vamos recuar, ninguém vai nos fazer recuar, aí o jogo vai mudar. Aí o jogo começa a ficar diferente. Está na hora do Brasil falar o que veio. O Brasil é uma nação gigantesca, veio para crescer. E é a hora do Mato Grosso, é a hora do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E todos os que quiserem, né, fazer parte desse grande movimento, entender que há um movimento para acabar com o crime organizado. Deixem um recado claro, no meu estado, o crime organizado não atua. Faça como o Caiado e agora como o Cláudio Castro, como o Jorginho Melo, sempre falou, tá na hora, né, de realmente falar, aqui vocês não vão atuar. Aqui não. Se quiserem ficar lá nos estados que os governadores são coniventes com vocês, que fiquem. Pra cá, vocês não brotam. Preste atenção no que ele falou. São os militares aqui de Mato Grosso. Eles estão prontos para enfrentar a realidade do Rio de Janeiro? Com certeza. O Batalhão de Operações Especiais do Mato Grosso dá treinamento para o Brasil todo, por exemplo, em incursões em matas. Nós temos essa expertise. Então o BOP está mais do que preparado. A nossa Polícia Judiciária Civil, através do CORE, do GOI, está mais do que preparado para dar esse apoio e dar esse suporte. Existe estimativa de militares que devem ser Não. Agora é uma conversa que os governadores devem fazer. Isso. É provável que ele vá ao Rio de Janeiro. Eu não tenho essa confirmação, mas é possível que sim. E lá com certeza vai ser chegado aí um denominador comum
quantitativo e se realmente vai pedir o apoio do Mato Grosso. Mas o fato é que Mato Grosso está pronto para apoiar o Rio de Janeiro ou qualquer estado que precise de apoio. E nós temos esse efetivo para enviar? Temos esse efetivo. Não vai fazer Falta para cá, porque a gente vai mandar lá as equipes que forem solicitadas, um número razoável para poder atender e não desfalca Mato Grosso. Vocês viram que o jogo tá ficando bom, que a coisa tá ficando interessante, o jogo tá ficando ótimo de assistir, né? O jogo tá ficando maravilhoso de assistir, tá? Porque o que acontece? Não, o governo federal não vai dar o apoio? Que bom! Nós, governadores, vamos resolver o problema. Nós fomos abandonados porque o Cláudio Castro, cara, foi genial. Ele veio, fez o que o STF falou que ele não poderia ter feito, né? A ação das favelas, né? A ação de descumprimento de preceito fundamental das favelas, dizia que ele não poderia subir, ele não poderia fazer, ele fez, mostrou, apontou o dedo na cara e falou: o governo federal não veio, não nos ajudou. Nessa hora todo mundo pensava: agora é só ir pra cima do Cláudio Castro e prender ele. Os governadores juntaram ao Cláudio Castro e falaram: não, estamos mandando efetivo. É para começar uma guerra? Vamos começar. Estamos pronto. Agora, quem me acompanha desde o início do canal, eu já tinha dito que este seria um caminho lá em 2023. Vocês lembram disso? Quem me acompanha desde o início sabe que em 2023 eu falei: ó, o dia que os governadores tomarem coragem de falar: não, a polícia está alinhada e daqui nós vamos fazer juntos, o Brasil poderia ter uma chance ainda de respirar. A Itatiaia fez uma matéria dizendo o seguinte: olha, quem carrega fuzil é terrorista, diz o comentarista do Itatiaia durante a conversa com a redação. A mídia rachou, o STM rachou, o Superior Tribunal Militar rachou, o STF tá rachado, porque agora com o fluxo mudando de configuração, o STF tá rachado, o STM tá rachado, o STJ tá rachado, ou seja, começou a mudar a configuração total. Você entendeu por que política é um jogo de xadrez que uma jogada vira tudo? Tá interessante de assistir. Essa jogada do Cláudio Castro foi top demais e até a mídia rachou. Toda hora eu tô vendo gente da Globo News falando parabéns à polícia. O Joel Pinheiro, que é centro-esquerda, falou: não, parabéns pra polícia, quem carrega fuzil é bandido, não vem com essa mais não. O jogo tá virando. O Metrópolis parece que deu uma guinada e virou canal de direita, entendeu? O jogo tá mudando. Dá uma olhada aqui. É simples. Quem carrega fuzil sem autorização do Estado é terrorista. A gente não pode normalizar algo tão absurdo como esse. Sabe o que é muito interessante dessa pesquisa aqui, Alan? Porque mostra o seguinte: quem está sofrendo na pele, que é quem mora lá, aprova a ação. Quem está nos condomínios fechados ainda tem dúvida. Mas para quem está lá morando, embora seja um derramamento de sangue, seja um problema gravíssimo, a gente não pode achar que há um erro fazer esse tipo de incursão e esse tipo de combate direto a terrorista. Terrorista, você não pede licença para entrar. Você tem que acabar com o jeito com o qual ele atua. E infelizmente, vai ter mais morte. Porque se parar agora, porque a opinião pública de alguma forma, ou um discurso desvirtuado desta realidade prevalecer, nós vamos parar por aqui e uma ação, uma incursão não resolve o problema do Rio de Janeiro. Há que se fazer do sucesso dessa incursão uma prática. Porque até acuar, até retirar, até fazer com que o cidadão de bem possa transitar sem ter nenhum tipo de intervenção na sua liberdade, vai levar tempo. E infelizmente, como tem muito tempo que não só o Rio de Janeiro, mas essas facções terroristas estão espalhadas pelo Brasil, ele vem aumentando, vai levar tempo para poder extingui-las e retirá-las do nosso meio. Mas eu faço dessa pesquisa um alerta importante. Não cabe discurso protecionista à bandidagem, à criminalidade e ao terrorismo. A população aprova porque cansou. Não podemos normalizar crime e terrorismo.
Quem anda, vou repetir, quem anda com fuzil sem autorização do Estado é terrorista. Entenda o seguinte, os Estados Unidos queriam declarar o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como terrorista. Queriam. E o Lula não quer. Porque se o Lula deixar, vai enfraquecer. Vai enfraquecer o Lula. Os Estados Unidos poderão fazer suas incursões. Só que o Lula já perdeu esse jogo. O Cláudio Castro, com a incursão no Rio, ele fez uma jogada internacional. Sabe por quê? Quer ver o resultado? Parabéns! Eis que o Milei deu o presente que o Trump queria. Ele já começou. Eles já sabiam. Ó, presta atenção no papai aqui. Presta atenção, titi, tá? O Cláudio Castro enviou relatórios da ação que ele ia realizar para os Estados Unidos antes da operação. Tava tudo ciente. Os Estados Unidos sabiam o que o Cláudio Castro ia fazer. O Cláudio Castro foi e fez. Quem esteve há poucos dias com o Trump lá nos Estados Unidos? Milei. O Milei veio e vrau! A Argentina classifica o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Olha que trem bom de ver. Então, quer dizer que não é os Estados Unidos que vão jogar o Lula no mesmo lugar do Maduro, ou o Brasil no mesmo lugar da Venezuela. Começou com a Argentina. A Argentina classifica PCC e Comando Vermelho como terroristas. A ministra da Segurança argentina, Patrícia Bullrich, anunciou nessa terça-feira que o país incluiu o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho no registro de pessoas e entidades vinculadas a atos terroristas, lista oficial que reúne indivíduos e organizações consideradas ameaças à segurança nacional. A Argentina declarou essas duas organizações como narcoterroristas, afirmou Bullrich em entrevista ao canal La Nación, ao comentar a mega operação policial no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 119 mortos. Segundo a ministra, a medida busca fortalecer o controle de detentos estrangeiros vinculados a facções brasileiras. Atualmente, há 39 brasileiros presos na Argentina, dos quais 5 pertencem ao Comando Vermelho, 7 ou 8 ao PCC, segundo a Bullrich. Vem cá, deixa eu te explicar um trem, explicar um negócio para vocês. Quando eu tenho terroristas, eu não preciso extraditar, exportar. Terrorista é criminoso do mundo. É crime contra a humanidade. Então, os Estados Unidos, a Argentina e o Paraguai, ou qualquer outro que seja, já começam a classificar essas entidades como grupos terroristas, e dali a lei penal argentina serve para eles. Dali eles podem aplicar as penas ali dentro. O terrorista não é um cidadão brasileiro. Ele é um cidadão do terror, entende? E se na fronteira esses caras atuarem na Argentina e correrem para o Brasil, a polícia argentina pode correr atrás e pegar dentro do Brasil, que não foi um atentado à soberania. A Constituição garante isso. Agora, o jogo está ficando melhor. Paraguai também declarou guerra ao terrorismo transnacional. E como que é essa guerra ao terrorismo transnacional? Simples. Depois do massacre de mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, vão à merda com a publicação de vocês, tá? O governo decidiu elevar sua resposta e declarou terrorista as facções criminosas brasileiras, tá? Então, vá à merda lá na Nación, tá? Só para deixar claro. A medida marca uma quebra na política regional e da segurança e coloca o Paraguai como o primeiro país do sul aqui, né, lá do sul, em assumir uma postura frontal ao crime transnacional que transborda, né, as fronteiras do Brasil, do Lula da Silva. Então, a fronteira criminal do Lula da Silva. Meu amigo, tá ficando interessante mais de ver esse jogo. Admite, vamos assistir. O Paraguai, Santiago Penha, por decreto, determinou que essas duas facções brasileiras serão consideradas organizações terroristas internacionais. E no decreto, o presidente paraguaio estipulou que será feito um monitoramento permanente
do Conselho de Defesa Nacional, o CODENA, que é o organismo que é chefiado pelo próprio Penha e composto pelos Ministérios do Interior, Defesa e a Chancelaria. E o decreto indica que as características operacionais, dos vínculos financeiros e o amplo alcance das atividades ilícitas desses grupos enquadram essas facções como, abre aspas, verdadeiras organizações terroristas internacionais, fecha aspas. E o decreto também faz um alerta interno, afirmando que existem provas suficientes de que ambas organizações operam dentro do território paraguaio, isto é, elas ampliaram suas atividades criminosas para além das fronteiras brasileiras. E isso é fato já há bastante tempo, Andréia, não é? Tanto é que a imprensa paraguaia cobriu ao longo da última década a atividade desses grupos na região de Pedro Juan Caballero, que está na fronteira com Mato Grosso do Sul, essa cidade paraguaia, e no Alto Paraná, que é a região paraguaia vizinha à fronteira com o estado brasileiro do Paraná, onde está a cidade de Ciudad del Este. Em agosto, o presidente Penha já havia declarado o Cartel de los Soles, grupo que os Estados Unidos indicam que está na órbita do exército da Venezuela, também como organização terrorista internacional. Vocês têm noção de que o Santiago Penha e de que o Milei estão preparando o campo para os Estados Unidos fazer a mesma coisa que estão fazendo com o Maduro aqui no Brasil? Vocês entendem isso? Rapaz, nós ainda vamos ter muito o que assistir dessa novela, mas que essa novela tá ficando boa, tá ficando interessante, isso você não tenha dúvidas, tá, meu pequeno gafanhoto? Tá ficando bom de assistir isso aí. E a gente vai falar ainda mais sobre isso no próximo editorial, tá? Olha, esses dias eu tô em viagem, tá? Provavelmente vou estar regressando pro Uruguai, saindo do Paraguai, e aí, o dia que eu não consegui gravar, o Samuel põe o vídeo aqui, então o Samuel agora, né, vai ser parte integrante, a gente já vai acostumando com o Samuel. Eu queria o comentário de vocês, né? O que vocês estão achando dos vídeos do Samuel, dos conteúdos que o Samuel está colocando? Eu gosto bastante do Samuel como pessoa, como um parceiro aqui do canal, tá? E aí, o dia que tiver muita matéria, eu tô a fim de gravar os 4, a gente põe o 5º vídeo, se for da vontade de vocês, né? Agora, se não for o dia que eu não conseguir gravar, o Samuel vai colocar vídeo aqui, enfim, tá? Coloca no comentário aí. Eu já vinha dizendo para vocês que já são alguns anos, né? Desde 2020, 2021, 22 já, que eu começo a falar só de política mesmo. Então já são alguns anos já que de domingo a domingo sem parar, e aí a gente começa a ficar exausto, e aí eu tô começando a falhar com vocês. Por exemplo, ontem, né? E são coisas da vida, tá? Porque depende só de mim. Ontem, por exemplo, tive que sair com a minha filha correndo para procurar uma emergência aqui, de uma hora para outra. E aí, é lógico que eu não vou preocupar com o canal. E aí o Samuel falou: ô Samuel, socorro. Ele, opa, vou gravar e vou subir. Então, é para dar um suporte a mais aí, tá bom? Entre em contato com a Imigra Mais, melhor assessoria do Brasil. Uruguai e Paraguai são 2 países ótimos para você ter um plano B, tá? Você sabe que o Brasil é uma guerra e eles podem vencer ou a gente. Se a gente vencer, você ainda tem um seguro, você foi visitar o país, você ainda pode ter uma conta bancária em dólar, mas você sabe também que eles podem vencer. E se eles vencerem? Se você recebeu o presentinho de que em 2026 Lula é o próximo presidente do Brasil por mais 4 anos. E aí? Então, entre em contato. 16 993 21 0648. Fale com a Imigra Mais, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.